Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 3 de fevereiro, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, sempre agradecendo pelo carinho da audiência, por esse prestígio que vocês nos dão da TV Zoom. Depois de cerca de 40 dias sem gravar programas inéditos, devido à mudança de endereço da sede da TV Zoom, que saiu da Avenida Conselheiro Júlio Zar, em verdade continua na Conselheiro Júlio Zar, mas agora no Espaço ARP, no bloco 11, loja 116. Estão retornando as gravações, ainda de forma um pouco improvisada. Vocês estão vendo que os painéis do Pensando não estão colocados, porque ainda estamos em fase de acabamento dos estúdios, mas estão retornando para conversar com vocês. E os fiéis telespectadores do Pensando sabem que eu, por entender a importância da Câmara Municipal na gestão do município, desde maio de 2002, ou seja, há mais de 20 anos, ela se faz presente regularmente no Pensando na Pública. E nada mais natural do que retornar as gravações do Pensando, conversando com a Câmara Municipal, né? Eu reservo pelo menos um programa por mês para essa conversa. Eu realmente acredito que executivos e legislativos eles têm, digamos, eles trabalham de forma independente, mas são harmônicos e são importantes. A gestão é através dos dois nossos órgãos de gestão. E, claro, nós temos 21 vereadores, como eu reservo um programa por mês, eu só consigo falar com 10, 11, 12, né, dependendo do ano, né. Eu tenho certeza que, mesmo assim, uma boa representatividade vai mostrar os trabalhos da nossa Câmara Municipal, que já tem lá a TV Câmara, né, eles se apresentam em outras emissoras, mas é uma oportunidade de ficarem mais à vontade de conversar com vocês sobre assuntos que a dinâmica da TV Câmara às vezes nem permite direito, né. E como eu faço a seleção desses dois nomes, eu tenho que voltar a explicar e vou explicar por que vocês. Critérios pessoais, né? Eu lamento que alguns não entendam esse critério, né? Por que eu digo isso? No início desse mês, agora no mês de janeiro, nem desse mês, foi no mês de janeiro, eu fui parado na rua por um jovem que eu não conheço. Ele se dizia assessor político de determinado vereador. E veio me cobrar de forma veemente, até um pouco grosseira, por que eu não convidei o vereador ao qual ele se diz assessor, que eu nem sei se é a verdade, por isso que eu nem cito o nome do vereador, por que eu não convidei esse vereador para o programa? Ora, se eu não convidei, porque eu entendi que não cabia dentro dos critérios. Meus critérios são simples. Eu procuro trazer aqueles vereadores que eu entendo que estão fazendo mais diferença em favor do município, e vereadores que eu tenho um bom contato, sendo que alguns vereadores até gostaria de convidar, mas eu tenho dificuldade. Tem vereadores que eu entro em contato, telefônico, não me responde, eu faço contato na Câmara, não me responde, eu entendo como desinteresse da parte dele. Como isso é um convite, claro, vem quem quer, né? Eu não posso obrigar. E tem outros que eu não convido porque eu entendo que não estão fazendo um bom trabalho, simples assim, né? E agora nós temos que lembrar que depois das eleições gerais de 2020, nós agora estamos a cada dia se aproximando das eleições municipais de 2024, que já estão aí nas ruas. Eu mesmo já fui convidado a participar de grupo, mas não me interessa em função dos trabalhos que eu faço aqui na emissora, mas cada vez mais eu vou ter que apurar mais o convite aos vereadores, porque eu tenho interesse que a nossa Câmara seja representada pelos melhores. Claro que é o entendimento meu. Pode ser que eu ache que aquele vereador está fazendo um bom trabalho e outros acham que não. Mas eu vou cada vez convidar vereadores que eu entendo que estejam fazendo um trabalho relevante para a cidade. E como em ano eleitoral, como eu não gostaria de ver vereadores que estão fazendo mau trabalho, vou começar a destacar aqui também vereadores que eu acredito que estão fazendo mau trabalho e por quê. Isso para mim é um trabalho de cidadania e que a TV Zoom me permite fazer, tá bom? Enfim, dito isso, eu estou retornando aos programas dessa noite, convidando o presidente da casa, recém-empossado, Max Bill, que conversará com vocês essa noite, tá certo? Desde já eu desejo a ele uma profícua gestão, tá? Gostei da montagem da mesa diretora, acho que ficou bem adequada, e gostei das primeiras palavras em entrevista que eu li a respeito das propostas dele. Mas vamos saber mais daqui a pouquinho dele. Antes eu quero dar 2 recados, né? Aqueles recados que o Modesto costuma dar. O primeiro é uma frase que eu vou deixar para vocês. Quem disse essa frase foi um professor neozelandês chamado Richard Hill. Ele disse o seguinte: risco, ameaças, pressões, intimidações
são coisas nas quais eu já me habituei. Vou repetir, riscos, ameaças, pressões, intimidações são coisas com as quais já me habituei. Por que eu estou dizendo isso? Isso tem endereço certo, porque às vezes eu faço comentários, não só aqui no Pensando, mas também na coluna que eu escrevo para o Jornal de Conselho Digital, e tem pessoas que não gostam desse comentário e resolvem ficar me ameaçando, né? Tipo, ó, vou para o judiciário. Olha, meu Deus, o judiciário está aí para quem quiser ir, né? Qualquer um tem direito de ir para o judiciário. Qualquer pessoa que se sinta, digamos, ter alguma coisa a reclamar e quer se socorrer do judiciário, é um direito dele, como eu tenho meu direito de me defender, até porque a Constituição me garante o direito à defesa ao contraditório. Então, quem utiliza este recurso, isso normalmente vem do meio político, estão perdendo tempo. Se acha que deve, procura o judiciário. Mas não fica me fazendo pressão, intimidação, que ó, não cola, tá bom? Tá dado o recado e eu tenho certeza que vai chegar a pessoa, ou as pessoas que acham que podem fazer isso. O outro já é um registro que eu faço com satisfação. Na quinta-feira passada, dia 26, eu fui ao lançamento do livro 2011, O Poder do Rádio na Tragédia Climática, cuja autora é a jornalista Gabriele Bini Esposo, a Gabriele Bini está aí na telinha o livro, né? Eu me sinto privilegiado por ter ido a esse lançamento. Eu considero a Gabriele uma excelente jornalista, uma jornalista jovem, já mostrou o potencial dela, corajosa para escrever um livro. E ela, tem muita gente que acha, mas Modesto, tocar na tragédia, não é bom tocar? Não, nós temos que tocar sim. Evidentemente que eu lamento pelas dores daqueles que perderam, não só na área patrimonial, mas principalmente pessoas que perderam entes queridos, enfim, isso é lamentável, mas a gente nunca pode esquecer para procurar, porque a tragédia, evidentemente, foi o maior evento climático do Brasil. Mas tinha muitas tragédias que aconteceram naquela tragédia grande que poderiam ter sido evitadas se medidas fossem tomadas, né? Então a gente não pode esquecer, por quê? Para a gente manter, por exemplo, o governo do estado e o governo municipal vem investindo continuamente em contenção de encosta. Vem investindo agora, como a gente está vendo, uma obra lá na Praça Getúlio Vargas, para diminuir o risco de alagamento. Então a gente não pode esquecer as tragédias, a gente tem que aprender com elas. E lamentar para aqueles que tiveram perda. Todos nós perdemos de uma forma ou de outra. Agora, teve alguns que perderam todo o patrimônio, perderam vidas, a própria vida ou a vida de pessoas queridas. Então eu lamento mais, eu aplaudo aí a Gabriele Bini por mais esse trabalho e que ela continue nessa carreira dela, essa linda carreira. Ela é uma pessoa simpática, carismática, competente, tá? E, Gabriele, eu torço muito por você, tá bom? Meu respeito, tá? Dito posto, vamos ao convidado da noite, está aqui comigo, eu agradeço o horário. Nós estamos gravando esse programa, vocês estão assistindo no inédito no dia 3, mas nós estamos gravando no dia 1º, é no horário de trabalho dele, mas ele se dispôs a vir aqui, nos nossos novos estúdios, né? E, Max B, obrigado por ter vindo, boa noite para você. Boa noite, Modesto, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui na TV Zoom, no seu programa. E é um programa que sempre dá a devida relevância à Câmara de Vereadores. Isso é muito importante para a gente. A gente realmente precisa desse espaço para estar conversando com a população, né, sobre os nossos atos, sobre nossas ações, tanto dentro da Câmara de Vereadores como fora, né, realizando nosso poder de fiscalização. Então acho que aqui é uma grande oportunidade e a gente fazia um bate-bola, eu conversei com você, né, sobre a audiência do programa do Pedro Osmar, e o seu programa também é outro programa que sempre que eu participo, né, que logo sai a matéria, eu sempre recebo um feedback sobre a atuação na entrevista. Então, esse espaço que realmente é muito relevante para nós da Câmara de Vereadores. Aproveito para mandar um abração para o Pedro Osmar, esse grande homem da comunicação friburguense. O que acontece, o que passa o programa do Pedro Osmar reverbera, né? Vai por toda a cidade, agora não, vai para o mundo todo, né? Que hoje a rádio vai, através da internet, já vai para o mundo todo. Eu quero também agradecer aqui a TV Zoom pelo esforço que fez para me colocar no ar, tá? Em particular aqui o nosso querido amigo Marconem, que eu chamo de Júnior, tá?
Eu sei que ele fez um esforço danado. Marcolinho, obrigado, tá, meu irmão? E obrigado a Luciana também, que lutou por isso, a todos que fizeram. Agora, Marcos, no último dia 31, você completou metade do seu mandato, primeiro mandato, né? Viajando lá em 1º de janeiro de 2001, o que passa pela sua cabeça nessa jornada de 2 anos, hein? Que marcos que ficaram, o que você destacaria? Você lembra agora, você sentou lá? Primeira vez que, pelo que eu sei, você não tinha muita experiência no meio político, né? Eu praticamente não tinha experiência, né, no meio político. Já contei essa história em outra oportunidade aqui, que fui convidado então pelo Dr. Arthur, que foi candidato a prefeito pelo Partido Avante. Resumindo a história, a gente participou daquele pleito, eu fiquei em primeiro no nominato do partido e caí dentro da Câmara dos Vereadores. Lá chegando, evidentemente, me aproximei de alguns vereadores mais experientes, e aí cito o vereador Zezinho do Caminhão, o próprio vereador Isaac Demani, que tinha um conhecimento jurídico também importante, outros vereadores mais jovens que tinham as mesmas dificuldades que eu tinha de entender todo aquele funcionamento do processo legislativo, e os 4 primeiros meses até assustam, né? A gente chega cheio de gás, apresentando uma série de projetos, fiscalizando o Poder Executivo, e você percebe muito pouca evolução, né, daquilo que você apresenta para se transformar em benefício para a sociedade. Então, assim, o que eu posso dizer, depois desse primeiro momento de dificuldade, que eu até falei, eu não quero mais saber disso, eu estou sentindo que eu não estou sendo útil naqueles 4 primeiros meses. E depois você consegue entender o entendimento, a possibilidade que você tem de ter uma boa articulação com o Poder Executivo. Muitas normas que a gente cria na Câmara de Vereadores impactam diretamente, né, o Poder Executivo. Então você consegue um diálogo maduro, respeitoso, independente, né, mas com harmonia, você percebe que os seus passos começam a surtir efeitos. Então, assim, eu tenho atuado muito no sentido de desenvolvimento econômico, a gente apresentou uma série de legislações, algumas normas também da área de segurança, tendo em vista até a minha atuação profissional como policial civil. Eu acho que a gente deixa aí um legado já com algumas leis que repercutiram em benefício da sociedade. O que você destacaria? Olha, a Lei de Liberdade Econômica a gente regulamentou, que é uma lei que desburocratiza a abertura de empresas, né? Começou a valer esse ano, na verdade uma regulamentação de uma lei federal, né? Ela poderia ter sido feita diretamente pela Prefeitura, mas alguns municípios adotaram pelo procedimento legislativo, passando pela Câmara de Vereadores até para dar maior envergadura. E a gente fez dessa forma, dialogando com o Poder Executivo, e algumas empresas hoje em dia não precisam nem de alvará para sua abertura, né? Elas só precisam do cadastro, né, municipal e nem precisa nem de alvará, são aquelas atividades de baixo risco. Isso foi realizado um estudo que alguns municípios gerou um crescimento de até de cerca de 7% da economia. Então acho que muito em breve a gente vai começar a sentir esse reflexo. Uma outra norma que eu achei muito interessante foi a de apoio e incentivo do turismo, mais especificamente de eventos. Acho que foi o setor mais afetado durante a pandemia, foi o primeiro setor a fechar, foi o último setor a retornar, e um setor que eu também tenho uma proximidade muito grande. A gente conseguiu um benefício de 75% em 2022 das principais taxas que eles pagavam. Alguns eventos, por exemplo, estavam esperando esse benefício para conseguir, né, realizar o evento, e 35% ou 30% salvo em 2023. Então foi uma lei de incentivo que a gente percebeu, né, que o crescimento dos eventos, evidentemente foi uma postura da Secretaria de Turismo, mas acho que o Poder Legislativo contribuiu com a aprovação dessa norma e a evidente sanção do prefeito. Outra norma que eu destaco que foi sancionada recentemente, a possibilidade das mulheres vítimas de violência doméstica, elas, ao mudarem de bairro, por exemplo, ela passa para um novo bairro, ela tem a preferência na matrícula dos seus filhos, né? Os seus filhos são matriculados já imediatamente na escola próxima ou ao redor da sua residência. Então, assim, uma lei também que a pessoa recebe um benefício imediatamente. Eu que trabalho, né, na Delegacia de Atendimento à Mulher, sei que para ela tomar essa decisão de sair do seu lar, são uma série de dificuldades. Muitas vezes tem dependência financeira, tem dependência psicológica. Então, de toda forma que o município, né, que o poder público, na verdade, puder contribuir para a decisão dessa mulher, é importante. Eu acho que essa lei também já começa a gerar alguns efeitos. E, recentemente, além de incentivo às microcervejarias. É uma lei muito próxima da época a gente tem que deixar o crédito também, né?
do então governo do Rogério Cabral, sei que então o secretário de Turismo Nauro participou bastante dessa legislação. Ela teve uma duração de 5 anos, mas tendo em vista a pandemia também, a gente fez uma indicação legislativa, o prefeito Johnny Maico enviou a legislação, a gente aproveitou na última sessão extraordinária, que gerou uma série de benefícios para novos empreendimentos, para os empreendimentos atuais que existem em Friburgo. Para os novos, até 100% de desconto de alvará, de IPTU, os estabelecimentos que vendam, existe uma regrinha, né, que vendam também as cervejas artesanais também recebem benefícios no IPTU, e as nossas cervejarias que já estão instaladas também já iniciam aí no Oceano com um desconto de 50% em alvará e IPTU. Então tenho certeza que é uma legislação também que vai reaquecer o setor de cervejaria artesanal, que é muito importante para a nossa cidade. Ele vende a nossa imagem além das nossas fronteiras, tem se destacado como um produto da cidade e tem tudo, que é um dos sonhos que eu tenho, de ser um produto turístico de Nova Friburgo. E tem tudo para ser, né? Porque você sabe, você gosta, eu também gosto. Isso. A cerveja artesanal cada vez mais, eu sempre falo, depois que a pessoa começa a conhecer o mundo das cervejas artesanais, ele muda o conceito de cerveja, né? É sem volta, né? Não tem jeito. Volta, não tem volta. E é importante, quando você falou também essa legislação de apoio à mulher. Você trabalha lá na DEAN, você sabe que infelizmente ainda a violência contra a mulher, tem muita gente que morre, muito homem ainda que realmente não entende nada do que é um ser humano, né? Infelizmente, né? Mas aí tem que ter essas leis de proteção, senão é impressionante como a gente vê toda semana aí prendendo sujeitos, né? Que eu não chamo de homem, né? Porque quem abusa de uma mulher é um sujeito da pior espécie, mas tem. Verdade. E a DEAN também como um grande equipamento, né? Eu sou suspeito para falar porque trabalho na delegacia, mas assim, os números da delegacia de atendimento à mulher impressionantes, são impressionantes. A resolução de casos, a avaliação até com outras DEANs do Estado, o Friburgo fica entre sempre primeiro e segundo no índice. É uma delegacia realmente muito efetiva. E eu vou estender isso ao judiciário. O judiciário também tem tido agido muito rápido. Eu não sei quem é o que está à frente, não conheço quem está à frente do judiciário em Friburgo, mas a gente vê que a resposta do judiciário a esses abusos cometidos contra a mulher age muito rápido, né? Você vê que agrediu hoje, daqui a 2 dias já está expedindo mandado de prisão. É um grande trabalho em conjunto que a gente fala, né? Você tem a DEAN, a 151, às vezes presta auxílio também. A Polícia Militar muito efetiva através da Patrulha Maria da Penha. Hoje ela tem uma patrulha específica para acompanhar esses casos. Muitas vezes é realizado o registro, é solicitada a medida protetiva e a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, ela acompanha esses casos, ela visita a mulher nesse novo endereço, faz uma avaliação se está sendo respeitada aquela medida protetiva. Então acho que é um conjunto de fatores que a gente acaba tendo uma efetividade muito enorme, tanto da polícia como do Poder Judiciário. Eu diria que nós estamos numa cidade privilegiada, que nós temos uma polícia militar atuante, uma polícia civil atuante, um judiciário atuante e uma promotoria atuante nesse aspecto de proteção à mulher, que não deveria ser necessário, mas enquanto tiver esses brutamontes que não respeitam a mulher, precisa, né? Verdade. Vamos lá, agora você, 2 anos de primeiro mandato, você conseguiu se eleger para o principal cargo da nossa Casa Legislativa e não foi uma vitória qualquer. Você obteve 19 votos de 21 possíveis, né? Tivemos lá, desculpa a expressão, né? 2 vereadores que resolveram, é um direito deles, né? Claro. A lei permite, eles podem fazer, mas me perdi, não era representativo, né? Foi para marcar presença, eu não sei se chegaram a marcar, mas eles têm o direito e conseguiram os 2 votos. Mas você tem uma votação quase que, como diz o Nelson Rodrigues, como a unanimidade é burra, esses 2 votos são importantes para ela não ser unânime e a gente não aplicar essa regra. Agora, o que você atribui a essa expressiva aceitação, e devendo eu acrescentar, que na nossa Casa Legislativa tem vereadores de 2 e 3 mandatos ali, então você, digamos, com metade do primeiro mandato, você foi alçado ao principal posto, podendo, em casos excepcionais, inclusive, ser o prefeito, né? Até porque hoje nós temos um vice licenciado. Sim. Tá? Eu não sei em que forma, como funciona bem esse licenciamento, mas se o Johnny Maico precisar, por exemplo, viajar, tirar férias, eu não sei até que ponto o Serginho seria obrigado a... Ele permanece no Estado, né? Ele permanece no Estado. Então, aí o presidente da Câmara é o prefeito, né? Sim. Ou seja, não é pouco, né? Como é que você explica essa vitória? Seu charme, o que foi? São os meus cabelos, né? São os meus cabelos. Na verdade, sim, primeiro uma responsabilidade muito grande, né? Aí você conduzir uma
uma casa com a importância da Câmara de Vereadores, né, de Nova Friburgo. Eu fico assim, dentro dos limites, até envaidecido com isso. Acho que um pouco de vaidade é bom, é importante para levar a gente para frente. Mas eu acredito que tenha sido o perfil, Modesto. Eu tenho um perfil moderador, um perfil conciliador. A gente sabe, né, quando eu falo a gente, nós vereadores sabemos que a gente vai viver um momento agora de eleição 2024, a partir já dessa nossa sessão de quinta-feira. Isso vai estar muito aquecido dentro da casa, isso faz parte do jogo político, é normal, é sadio. Então eu acho que um perfil moderador, conciliador, seria o mais adequado para o momento. Se você olhar a composição tanto da nossa mesa, quanto das pessoas que votaram na minha eleição, na minha candidatura, nós temos vereadores de situação e temos vereadores de oposição. Isso torna a minha responsabilidade maior ainda. Todos sabem que eu sou da base do prefeito Johnny Maico, mas no momento que eu recebo um voto da oposição, é porque eles confiam no meu trabalho de independência. E a independência, até a primeira conversa que eu tive com o prefeito, a gente caminha muito junto com o Max Bill, vereador, né, e o prefeito Johnny Maico, mas agora como presidente da Câmara, a gente tem que dar a possibilidade de fiscalização dos vereadores de oposição, né? A gente está ali para manter o equilíbrio, a harmonia, mas a independência eu acho que é um ponto central da nossa gestão, tendo em vista que acho que a casa independente, a casa fortalecida, a gente precisa fortalecer o poder legislativo. Eu acho que isso vai repercutir até para mim, pessoalmente, né? Um poder legislativo atuante. Tenho falado que o principal fator da nossa gestão vai ser a comunicação. A gente percebe que a Câmara dos Vereadores tem falhado na comunicação com a população e muitas vezes na comunicação com a imprensa. A verdade é que a iniciativa, por exemplo, do seu programa é uma iniciativa própria sua. Você, né, uma pessoa que já tem conhecimento da política, sabe da necessidade da Câmara dos Vereadores, sabe da importância e abre esse espaço para que os vereadores possam se manifestar. Mas a gente precisa trabalhar mais isso com a imprensa. Esse um mês a gente já tem sentido esse resultado. O Vinícius Gastin está à frente lá como chefe de comunicação. A gente tem aproximado bastante com a imprensa e percebemos que o espaço está sendo concedido para a gente. Eu costumo dizer que existe uma grande distorção do que o vereador faz e do que a população sente que o vereador faz. Essa percepção. Muitas vezes a população acha que algumas atribuições do vereador, né, na verdade são atribuições do Poder Executivo. Essa é uma coisa que a gente quer destacar. Está criando até uma nova identidade visual para a Câmara, para os nossos documentos, para demonstrar que a Câmara não é prefeitura. E muitas vezes a população não sabe disso. Então a gente vai usar o meio de comunicação para deixar isso mais claro, né? Aproximar o representante do representado e assim a gente também está mais próximo dos anseios da sociedade. Eu entendo que, primeiro, eu como entendo que os dois poderes são importantes, eles são importantes se eles forem independentes. Se um subjugar o outro, um já perde a importância. Então eu abro esse espaço porque eu entendo a importância da Câmara. Às vezes a pessoa fala, mas o vereador, se quiser atrapalhar o município, arrebenta com o município. Verdade. E nós já tivemos casos no passado digamos, problemas sérios de governabilidade por questões políticas, né, de vereadores com o prefeito. Tem que ser independente. Vocês têm que ter coragem de chegar ao prefeito. Esse projeto aqui não é bom para o município. Porque às vezes o vereador fala muito bom para a população, tem que analisar para o município. Sim. Porque às vezes tem uma votação que aparentemente é bom para a população e não é. Você quer ver, por exemplo, uma das bobagens que eu entendo que está lá na lei orgânico do município, é a dificuldade de se fazer um estacionamento rotativo na cidade. Essa cidade é feudo de quem vende carro, por exemplo, na praça e não pode fazer por causa do quê? Porque alguém achou que aquilo era bom para o município. Não era bom para o município. E hoje ela está atrelada ao plano de mobilidade urbana. Então, né? Então você tem uma dificuldade para se fazer um plano de mobilidade. Então, tem que votar, o vereador e o prefeito tem que ter a percepção que algumas vezes, mesmo que a primeiro momento a população, a maioria pelo menos, considere que aquilo é ruim, mas muita gente fala de Heródoto. Heródoto às vezes fazia algumas medidas, no primeiro momento parecia ruim, mas lá na frente ele sabia que o resultado ia ser favorável. Então o bom governante tem que ter isso. Eu abro esse espaço porque eu entendo que tem que ser assim. Os dois são importantes. E pode estar certo o seguinte, se a Câmara Municipal quiser
falar, os meios de comunicação estão abertos. É verdade. Aqui em Friburgo nós temos meios de comunicações bem responsáveis em todos os setores e duvido que algum vai falar assim, não, eu não quero falar com a Câmara Municipal. Ninguém faz isso. É verdade. Não, agora a Câmara Municipal tem que querer falar, né? Exatamente. Isso a gente sentiu. Eu percebi nesse primeiro mês que a imprensa está muito aberta. Claro. A gente tem gerado algumas matérias na nossa rede social. Às vezes, só o fato de você colocar na rede social, a imprensa já repercute de maneira orgânica, né? Aqui mesmo tem um jornal, o Zoom TV Jornal, que é o carro-chefe da emissora. Duvido se ela vê que a Câmara Municipal tem uma notícia, se ela não vai fazer. Se o Vinícius Castim, por exemplo, que eu considero um ótimo jornalista, tem certeza que vai poder ajudar muito nesse papel. Ele liga para o jornalismo, olha, tem isso que a gente considera que é importante para a população, não é para a Câmara, não, é para a população, vai atender. Verdade. Marcolinho, está na hora do nosso intervalo? Então a gente vai para o nosso rápido intervalo, daqui a 2 minutos nós voltamos, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Estamos retornando hoje conversando com o Max Bill. Max, você destacou nos 2 primeiros anos do mandato como um vereador ativo, né? Você foi ativo, a gente via seu nome, inclusive, estava na própria mídia, porque você foi ativo, né? Com participações junto à comunidade, eu vi você aparecendo aí em matérias, redes sociais, junto com a comunidade, no próprio site da prefeitura, né? Lá no meio de comunicação. E sim, você se mostrou um vereador nos 2 primeiros anos defendendo os interesses aí do município. Você sabe que administrar a Câmara Municipal é como administrar, digamos, uma média empresa. Tá? É uma empresa, né? Você tem lá uma série de setores. E administrar uma média empresa, quando eu falo média empresa, é uma empresa que tem aí até 200 empregados. Lá não tem tanto não, mas se você pegar os cargos em comissão, capaz de chegar lá perto. Quase isso, Então, não é fácil. Eu sei porque eu sou uma pessoa que vem do meio de gestão há muitos anos e continuo trabalhando. Aí eu pergunto, como é que você vai conciliar sua vibrante atuação nesses 2 primeiros anos
como vereador, como administração da nossa Casa Legislativa. Como é que você vai conseguir jogar esse meio de campo aí e um não prejudicar o outro? O vereador não prejudicar o administrador não prejudicar o vereador. É um exercício que a gente vai ter que fazer, né, ao longo desses 2 anos. Confesso a você que nesse primeiro mês eu me dediquei integralmente à casa. Estava tomando ciência dos processos, das situações dos contratos, entendendo aí, realizando a montagem da nova equipe. Acho que o primeiro passo é esse, né? A gente deu, que era entender a situação administrativa, e aqui fica até um elogio ao presidente Wellington, a casa da parte administrativa estava muito redondinha, muito certinha. A gente percebe também que os nossos servidores efetivos, eles são de grande qualidade, né? Eles dominam tudo aquilo ali. Você percebeu há muito tempo o presidente da Câmara dos Vereadores não responde nenhum tipo de situação, e isso passa muito pela qualidade dos nossos servidores. Então, o primeiro passo foi esse. Eu sabia que esse primeiro mês eu teria que abdicar do meu mandato, tirei férias também da Polícia Civil, então me dediquei integralmente, né, à Casa Legislativa. Acho que a gente já fez grandes avanços. Montagem da equipe, né? Eu não entendo de tudo, eu não tenho conhecimento de tudo, eu preciso ter uma equipe qualificada. A gente falou de comunicação, a gente fala de procuradoria, que a gente conseguiu trazer, convencer o doutor Yuri a largar a assistência social do município para compor com a gente. Acho que era até combinava mais com o perfil dele, ele é da área jurídica, atua na parte jurídica, ficou muito feliz com o convite. Então, assim, a gente montou uma equipe muito preparada. Nosso RH, Carlos Renato, experiência de muito tempo no Auxílio Tour. Então, assim, uma pessoa que já trabalhou num RH grande de uma empresa, né, de médio porte. E, então, assim, o primeiro passo é a montagem dessa equipe. Acho que é uma equipe que vai me dar sustentação, vai permitir que eu vá para a rua, que eu vá conversar com a comunidade, que eu participe do encontro com a sociedade civil organizada. É muito importante o político não perder essa rua, não estar em contato com a população. Então, a montagem da equipe acho que é o ponto fundamental para que eu consiga fazer um bom papel na gestão da Câmara de Vereadores e também no meu mandato. Vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. Tivemos uma reunião com a equipe de comunicação. Eles já me apresentaram todo um planejamento estratégico, que a gente pretende de realizar de ações para aproximar a população da Câmara de Vereadores, para desassociar a imagem da Câmara com a da Prefeitura, que acho que é importante, cada um entende, que a população entenda o papel de cada um. Então, assim, foi criado todo um planejamento estratégico e agora a gente vai cumprir ao longo desse ano. A gente observa lá a Câmara de um modo geral, né, a população não chega, né? Você olha lá, as sessões lá são totalmente vazias, o plenário, né? O plenário, quando tem um ou outro assunto que chama mais atenção, mas de um modo geral, me parece que a população prefere o contato com o vereador na rua e, lamentavelmente, muita gente ainda não entendeu. Eu costumo dizer aqui, os vereadores, a gente cansa de falar, mas a gente sabe que você também, você mora em algum lugar e o camarada lá quer que você arranje um jeito de trocar a lâmpada da rua, o buraco que está lá, mesmo que você é um porta-voz só, sim, mas você não tem competência para fazer isso. Então, eu acho importante, eu não sei se é fácil, mas tentar ensinar ao cidadão, como diz outro, cada um do seu quadrado, né? Porque sim, tem dificuldade. Agora, eu entendo que não é só em Friburgo, né? Que de todos os cargos eletivos no país, aquele que está mais perto do cidadão é o vereador. Né? Você imagina um senador perto do cidadão? É difícil, né? Difícil. O presidente da República, um ou outro que se expõe, né? Então, eu até entendo isso, mas se vocês conseguirem melhorar essa visão, vai ajudar muito a percepção de onde ele tem que conversar, né? É um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de dia a difícil, dia. mas tem que tentar. Mas tem que tentar. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e tentar se comunicar corretamente. E 90% dos pedidos que a gente recebe, né, que a sociedade demanda a gente, é isso, é o buraco, é a capina. Muitas vezes o vereador deixa de dar atenção em assuntos, né, mais relevantes para priorizar isso. Eu estava brincando que no início do meu mandato, nos 4 primeiros meses, eu estava desesperado, porque a quantidade de demandas que eu recebia nesse sentido. E qual o papel que eu fazia? Encaminhava um ofício à secretaria, muitas vezes a Secretaria de Obras, outras vezes a Secretaria de Serviço Público, Secretaria de Saúde, e a gente ficava ansioso esperando aquela resposta. Essa resposta demora demais. E às vezes nem vem, né? E às vezes nem vem. E muitas vezes a gente também não administrava essa expectativa nossa interna com relação a essa resposta, mas também do cidadão. Então, hoje, com 2 anos de mandato, quando eu recebo esse tipo de demanda, olha, minha parte eu vou fazer. Estou encaminhando ofício, fui ao bairro, tirei foto,
fiz contato com o secretário através do telefone, usei todas as ferramentas que eu tinha. A gente espera que ele vá atender, mas a gente sabe que a quantidade de demandas na cidade são enormes e muitas vezes esse pedido vai ficar dentro de um cronograma lá para daqui um ano e meio, né? E muitas vezes a população não tem paciência de esperar e a gente entende também por quê. Você também está na porta da sua casa com um buraco, né? É uma coisa extremamente chata. Então a gente entende a população, mas o que eu quero passar para ela é que o vereador ele não pega o telefone, liga e fala assim, ó, vem tapar o buraco agora aqui na rua Iselino Maduro. Não é assim, não é dessa forma que funciona. A gente depende da prefeitura e a gente sabe que uma estrutura da prefeitura de maneira geral ainda não é adequada. A gente tem sentido alguns avanços, a gente percebe avanços no próprio governo do Johnny Maico. Se Deus quiser, em breve, com o retorno aí da nossa usina de asfalto, acho que a gente vai conseguir muitos avanços para o município. Isso aí eu tenho uma experiência longa nisso e você quer ver uma coisa? Eu apresento um simples programa. Eu tenho, por exemplo, uma senhora que mora na Ponta da Saudade, eu caminhando, ela me falou um negócio, olha, eu posso falar no programa, mas eu não posso garantir que a prefeitura vai atender. E eu falei no programa 2, 3, 4 vezes. Não foi atendido, a mulher não olha para mim mais. Mas já aconteceu comigo. Vou falar que no primeiro ano de mandato, salvo engano, foram 500 e poucos ofícios que eu enviei. Eu sei que alguns foram atendidos, mas eu não recebi a resposta. Então, assim, eu não consigo controlar essa quantidade enorme de pedidos. E pedidos que retornaram com ok uns 60, 70. Então, você imagina a expectativa que a gente gera na população e o que efetivamente é criado. Mas eu acho que com essa nova comunicação a gente vai começar a ter esse entendimento melhor e a população cobrar do vereador aquilo que é seu papel. Isso aí. O papel do vereador, principalmente, é o que consta na legislação. Fiscalizar os atos do executivo e legislar. Claro, defender os interesses da população é um plus, mas a obrigação de executar não pode ser atribuída ao vereador. Falando nisso, como eu sempre afirmo, o nosso município não é administrado somente pelo executivo, mas também pelo legislativo. E devendo esses dois poderes trabalhar de forma harmônica, como nós já dissemos, independente. Quando não existe essa harmonia e essa independência, a vaca costuma ir para o brejo. Nesse sentido, eu pergunto ao vereador, você já deu até algumas pistas aí dessa resposta, como é que tem sido a sua relação com o prefeito Johnny Maico? Lembrando que agora você é o chefe de um desses poderes, né? Ano passado, nos 2 primeiros anos, você era um vereador, que é um cargo importante, mas agora você ascendeu ao topo dos 2 principais cargos, né? Não desmerecendo o judiciário, mas a função do judiciário é um pouco menos envolvente, né, no dia a dia do município, né? Claro que o judiciário tem toda a importância, né? Os 3 poderes são importantes, fundamentais para o desenvolvimento do país, para a democracia. De muitas decisões, gente. Mas percebe até a situação da FAO foi decidida, né? Foi, então. A gente não tira o mérito do judiciário de jeito nenhum. Mas no dia a dia, são os 2 poderes, executivo e legislativo. Como é que está essa relação agora na condição de presidente da Câmara? Não mais de vereador, que é importante, mas não tem o peso que tem agora, né? Sim. São situações que a gente tem que distinguir, né? É inegável que o vereador Max Bill, né, quando eu atuava de maneira isolada, né, tomando conta do meu mandato, entendi, né, pelas características do prefeito Johnny Maico, um rapaz jovem, extremamente inteligente, dedicado, honesto. Eu, como vereador, decidi me aproximar. E ali uma relação muito republicana, uma relação muito madura, falo da relação madura, que acho que a gente tem que levar, inclusive, com relação à presidência, da relação para a presidência. E tivemos um diálogo muito franco. Tanto é que, muitas vezes, os meus pedidos não são atendidos pelo prefeito Johnny Maico, e alguns projetos de lei que o prefeito apresentou, eu votei contra quando eu entendi que não eram benéficos para a população. Isso já aconteceu. E eu acho que tem sido uma característica da forma de maneira geral. Vou falar da própria oposição. Evidentemente, o vereador de oposição, ele grita mais contra o governo, ele busca mais os defeitos. Mas se você olhar alguns projetos que foram encaminhados para os vereadores, os próprios vereadores de oposição votaram de maneira positiva. Então, assim, acho que de maneira geral, nesses 2 anos que se passaram, o prefeito Johnny Maico teve governabilidade dentro da Câmara. Teve aquele problema no início do impeachment, né?
da possibilidade, da admissibilidade do impeachment, mas os vereadores, por maioria, já acabou descartando. Então demonstrou uma relação madura do Poder Legislativo, que entendeu que o prefeito estava acabando de chegar, que estava acabando de assumir uma prefeitura com uma experiência de legislativo, ele não tinha experiência do Poder Executivo. Um momento de pandemia, assim, um momento muito desfavorável para qualquer um, apesar, até quem tivesse experiência teria dificuldade naquele momento. Então foi uma primeira demonstração de maturidade da Câmara com relação ao Poder Executivo. Eu acho que a partir de agora a gente avança nesse sentido, foi o que eu falei anteriormente. Primeiro, a independência, né? A gente precisa fortalecer o Poder Legislativo. Eu percebo que a gente tem criado um discurso de muitas vezes gerar economia para devolver uma determinada verba para o Poder Executivo, só que eu acho que é um momento da gente fazer um movimento contrário, de fortalecimento da nossa estrutura. Primeiro, da nossa estrutura física, né? Uma reforma no prédio, adequar o nosso prédio, criar a nossa identidade própria dentro da casa, dar um maior conforto para as pessoas que frequentam a Câmara de Vereadores. Segundo, gerar a possibilidade de atuação dos vereadores. Hoje a nossa frota oficial, ela consta acho que 11, 12 carros, 11 agora. O carro mais novo é de 2014. Fui fazer um orçamento de manutenção agora, um carro gerou mais de R$5.000 de manutenção. Então, assim, é uma frota já ultrapassada. E, por exemplo, o carro da presidência que hoje serve para o presidente, né, para o meu presidente, para o mandato, para os meus servidores. E hoje eu divido com mais 2 vereadores que estão com dificuldade. Então, assim, muitas vezes a gente vai buscar o carro oficial, às vezes para entregar até um próprio documento da Câmara de Vereadores, e ele está sendo utilizado por um outro parlamentar. Então, acho que hoje, do ponto de vista que a gente tem pesquisado de gestão, o aluguel de veículos tem se demonstrado uma forma mais eficaz. Você tem uma frota sempre atualizada, a gente está fazendo a pesquisa para isso, e provavelmente em breve devo fornecer uma nova frota para os vereadores. Isso vem, o que a gente costuma dizer, né, nas reuniões que eu tenho tido com os parlamentares, que todo o benefício que ele receber, ele vem junto com a responsabilidade de aumentar a qualidade do serviço legislativo. Então, eu como presidente, a minha função é dar mecanismos para que eles possam exercer, né, a função de vereador. Nós temos, por exemplo, 2 gabinetes na Câmara, o gabinete do vereador Disseu e o gabinete do vereador Mike Queiroz, que não tem janela. Você chega naquele ambiente, é um ambiente pesado, já é um ambiente não muito agradável para você estar trabalhando, tanto para os comissionados dele, como para o próprio vereador e para a população que ele recebe lá no gabinete. Então, assim, a gente vai fortalecer bastante o Poder Legislativo, evidentemente, pela boa relação que eu tenho com o prefeito Johnny Maico, e que a Câmara tem demonstrado ter, seja a própria oposição que não se demonstra contra os principais projetos do município. Eu acho que a gente vai no caminho de dar governabilidade ao governo. Acho que a população reconhece que o Johnny tem feito um bom trabalho pelas pesquisas que têm sido apresentadas, e caminhando nesse sentido, acho que não vai ter nenhuma dificuldade nessa relação, pelo contrário, podemos ter muitas parcerias em favor do município. Esse impeachment logo no início do governo, me perdoe, não sei nem quem apresentou, não me interessa saber, mas que foi uma atitude irresponsável e desproposital, né? Também concordo. Totalmente fora de contexto, só para, não sei se para gerar matéria no meio de criar comunicação. Estabilidade, né? Que ninguém deu muita bola. É verdade. Ninguém deu muita bola, porque as medidas que são tomadas de forma intempestiva e irresponsável, eu pelo menos eu repudio todas, porque eu tenho noção de quando aquilo é necessário. Agora, tem fundamento, né, quando tem. Claro, não tem fundamento. E você está falando algo importante, o vereador deve ter boas condições de trabalho, sim, para a gente poder cobrar dele bons serviços. E você está falando, por exemplo, 2 vereadores com gabinete sem ventilação, isso é trancar a pessoa dentro de é uma coisa que eu não sabia. É descabível, né? Inclusive, um era o gabinete do prefeito Johnny Maico, antes dele assumir a prefeitura. Isso aí não é descabido. Você tem que dar boas condições. É igual a empresa, eu trabalho na empresa. Se a empresa não me dá boas condições, como é que ela vai exigir que eu seja produtivo? Isso é você. Você é um profissional. Lá onde você trabalha. Se você não tiver o mínimo de condições, como é que você vai ser produtivo? No final do dia você chega em Pandareco... Aproveitando o gancho, Modesto, um dos projetos que a gente criou foi chamado Projeto Câmara Abraça. O que a gente pretende com isso? Dar condições para os nossos servidores e comissionados, que eles tenham um ambiente de trabalho mais agradável, mais leve, e que eles possam entregar, no final, um serviço de maior qualidade. Nesse primeiro projeto, a gente fez uma parceria com a Inove,
Até eu fui contestado por uma pessoa perguntando como que foi feita a contratação, e na verdade foi uma doação que eles fizeram, foi uma colaboração que eles fizeram, e forneceram uma sexta-feira, na hora do almoço, uma massagem aos nossos servidores. Aqueles servidores que queriam receber a massagem foram lá receber. E uma atitude tão pequenininha, né, que demonstra assim, como repercutiu bem dentro da casa. Os servidores se sentiram abraçados, queridos, foram para passar um final de semana assim, com um sentimento mais leve, não só da própria massagem, que foi muito agradável, mas de ter recebido esse carinho da gestão da casa. Todo mundo gosta, né? Quem não gosta de receber um carinho? Ser agradado, né? Gosta. Agora você tem nesses 2 primeiros anos, você foi um entre 20 vereadores, né? Você foi um, mais um, e tinha outros 20 vereadores por lá, né? Tendo o presidente da Câmara à frente de todos, né? Sim. Agora você é o presidente. Não digo comandando, mas vamos dizer que você tem que atender e lidar com esses outros 20 vereadores. Cada um com a sua cabeça, com as suas ideias diferentes, interesses diferentes. Eu confesso que eu acompanhei razoavelmente o trabalho da Câmara, que eu não gostei da condução dos trabalhos nos últimos anos de alguns vereadores, principalmente no tocante a algumas linguagens que eu considero... Eu tenho uma coisa que eu não suporto, e tem muita gente que eu sei que não suporta. É o tratamento desrespeitoso que você às vezes vê dentro daquela Câmara, e não é de hoje. Lamentavelmente tem vereadores que confundem, digamos, ser vibrante, que eu entendo que isso é a postura, né? Tem gente que tem um jeito mais ponderado, outros são mais vibrantes, mas você pode ser vibrante, mas você não precisa ser mal educado, não precisa ser agressivo, não precisa desrespeitar as pessoas. E lamentavelmente, nesses 2 últimos anos e em outros anos eu vi isso lá, né? Essa situação te preocupa? Como é que você acredita que você vai lidar? Às vezes isso acontece também porque a presidência acaba permitindo, né, que esse linguajar não chama atenção, deixa falar à vontade. Eu não sei como é que você pretende lidar com isso. Agora, o que eu posso é que quando isso começa a acontecer, a primeira coisa que eu faço é sair da Câmara. Eu não gosto e vou ser claro. Eu disse no início do programa que da mesma forma que eu convido aqueles que eu entendo que estão fazendo bom trabalho, eu vou começar a nominar e vou apontar os erros daquele, porque nós temos uma eleição ano que vem, e eu sou daqueles que não gostaria de ver voltar para lá vereadores que estão realizando um mau trabalho. Eu pergunto a você, como é que você vai lidar com a situação, se isso te preocupa? De repente você acha que não é por aí? Assim, não chega a gerar uma preocupação, mas eu acho que a casa precisa estar atenta, né? A gente, até conversando aqui, fazendo um bate-bola antes do programa, você tinha me falado que geralmente as pessoas, né, pela sua experiência já de TV, de acompanhar Câmara de Vereadores, as próprias pessoas perdem o interesse no debate quando ele parte para um lado mais debochado, mais agressivo, desrespeitoso, exatamente. E, assim, a primeira parte é o diálogo, né? Acho que a própria escolha, eles terem escolhido para exercer a função de presidente nesses 2 anos, eu acho que já parte disso. Acho que ninguém quer ficar ali batendo boca e discutindo. Então eu vou procurar agir como um mediador. Evidentemente, você interferir numa fala do vereador, você tem que ter um certo cuidado, né, de acordo com o regimento, porque o vereador ali também tem sua imunidade. Mas acho que a gente vai tocar de maneira mais tranquila. Eu sei que o debate vai ser acalorado pela aproximação de 2024, mas eu espero que os vereadores tenham uma atitude respeitosa, né, entre eles. Uma pergunta que você tinha me feito que eu não complementei de maneira correta, acho que foi a questão da Câmara vazia. Realmente uma coisa que eu percebi. Não sei se foi pelo fato da pandemia, isso já ter prejudicado, né, a prática daquelas pessoas. Antes mesmo da pandemia, quando a gente fazia a TV Câmara, às vezes quando eu estava lá, até porque eu era o elo entre a TV e a Câmara, né, e às vezes quando eu ia lá assistir a TV Câmara, eu via como era a situação, me chamava a atenção. E normalmente, não sei, você sabe qual era os assuntos que mexia mais com a Câmara? Quando envolvia servidores públicos, aí lotava. Fora isso... Aí vem o trabalho da comunicação. O que eu percebo? Por exemplo, tivemos a votação da cervejaria. Se você faz uma comunicação adequada com o setor... Ele vai lá. Ele vai lá. E agora você não faz... Isso. Muitas vezes ele vai lá e se surpreende com o debate. Muitas pessoas não imaginam a quantidade de coisas que é debatido durante uma sessão. Você aprova ali 5, 6, 7 projetos. E muitas pessoas já me relataram que acham aquilo curioso. Pô, isso é bacana, eu vou vir aqui uma outra vez.
Então, assim, acho que um bom começo é esse. Você comunicar bem com os setores, né, ou com a parte da população que vai ser beneficiada ou vai ser afetada naquele dia de votação, a gente ter essa comunicação correta e, evidentemente, você trazendo o setor, já enchendo a casa, eu acho que você cria esse hábito dela poder voltar a frequentar. Pelo menos é uma esperança que eu tenho. Isso aí passa por uma outra questão, uma agenda prévia divulgada, né? É verdade. Porque se eu não sei o que vai ser debatido... Sim. Agora, você falou muito bem o assunto cervejeiro. Quantas pessoas estão produzindo cerveja em Friburgo? Agora, se você não informa eles que vão votar vai ter uma assunto, votação importante. ele não vai. Aí depois se surpreende e fica agradavelmente. Opa, foi votado lá. Mas talvez ele gostaria de ter ido lá no dia da votação. Eu não estou dizendo que é para pressionar, não. É para acompanhar. Sim, sim. Muitas vezes até para, no momento lá, o vereador falou uma coisa, no intervalo, o vereador falou isso, não é bem isso, não. Sim. Isso eu já tive a oportunidade de fazer em determinada ocasião, com um vereador conhecido de Friburgo, que ele falou uma coisa que ele estava totalmente por fora. Aí ele saiu para tomar um café, eu dei a volta e falei, vereador, e qual é a cara que eu tenho liberdade para isso? Eu falei, você falou uma coisa lá que é uma tremenda bobagem. Você vai me obrigar a consertar no programa. O que foi? Mas, Modeste, mas meu assessor falou isso, ele está enganado. Se você quiser, você não precisa tocar nesse assunto, não. Eu também não vou falar, mas vou te mandar o material, você vai ver que você falou uma grande bobagem. Aí ele saiu, eu mandei para ele, ele ligou para ele, Modeste, eu vou corrigir na próxima sessão. Acabou. Eu falei, não precisa citar meu nome, não. Fala que você se equivocou na informação, que eu não quero ser porta-voz, não. Fica parecendo que você está querendo se envolver, né? Mas E deve ser dessa forma, né? E eu só descobri porque eu estava lá na hora, senão eu não ia falar com ele. Eu fui lá para ver o negócio da TV Câmara. É por isso que muitas vezes até as audiências públicas são muito importantes. A gente vai dar uma grande ênfase às audiências públicas, que também tem ficado vazia. Eu sinto pouca participação da população. Tem, digamos, sessões comemorativas, fica vazia. E às vezes a sessão comemorativa fica até mais cheia, porque é de um determinado segmento. Determinado segmento que vai. Mas a audiência vai lá um dia de homenagem, mas a audiência pública realmente tem sido muito pouco. E é importante a população participar, que é ali que você vai dar voz, vai dar a possibilidade dele se posicionar, sem entender determinados setores que estão sendo atingidos, para chegar a uma decisão final de uma legislação ou de uma atuação contra o Poder Executivo. Então, assim, muito importante essa ferramenta. Eu acho. Marcos, já está chegando ao final, estamos nos últimos 6 minutos. Eu sei que 2024 ainda está um pouquinho longe, um pouquinho só, né? Se a gente pensar, primeiro domingo de outubro, né? Estamos aí há 17 meses dele, né? Das convenções, estamos a menos ainda, aí, há uns 15 meses. As conversas estão por aí. Você disse que nos primeiros 4 meses deu vontade de você sumir, né? Verdade. Pois é, mas a vontade é uma coisa que dá e passa também, né? Verdade. Você já anda pensando em 2024? Ando sim. Hoje, assim, cenário atual, eu acho que muito adequado uma reeleição de vereador. Se eu conseguir, né, essa reeleição, acho que vai me dar mais maturidade. Esses 2 anos de presidente da Câmara, acho que vai fortalecer esse conhecimento até do procedimento, você acompanhar o procedimento licitatório mais de perto, você está ali. Quando a gente fala da equipe, eu estou o tempo todo, eu brinco com eles, falo assim, eu vou estar o tempo inteiro aqui sugando o conhecimento de vocês. Eu colo lá no Yuri, que é o nosso procurador, eu quero sugar o conhecimento jurídico dele, de comunicação com o Vinícius Gachin, do RH com o Carlos Renato. Então eu estou o tempo inteiro ali consumindo informação e me tornando mais preparado para assumir, eventualmente lá na frente, qualquer outro caminho. Então, assim, eu acho que para a minha maturidade política, para o momento que eu vivo, acho que uma reeleição de vereador seria adequado. Não passa, por exemplo, você... não, eu posso ser candidato a vice, prefeito? Lá na frente pode ser que seja um cenário. Hoje, o meu foco seria a minha reeleição de vereador. Você foi eleito pelo Avante. Sim. Você continua nesse partido? Continuo a assumir a presidência do partido. Você é o presidente? Ano passado eu assumi a presidência do partido. A gente pretende fazer uma nominata bem equilibrada. A gente imaginando aqui num cenário ideal seriam candidatos que tiveram de 300 a 700 votos, para que a gente dê condições de todos ali estarem disputando e de repente eleger 2, quem sabe até 3, se a gente for abençoado.
E ter um partido forte, participativo, plural, que acho que é a cara do Partido Avante, e pelas conversas iniciais que a gente tem realizado, a gente vai alcançar esse objetivo, fazer uma nominata redondinha, completa, para contribuir aí com o nosso futuro candidato a prefeito. Lembrando que nós teremos uma legislação um pouco diferente de 2020, né? Verdade. Menos candidatos, né? Menos candidatos, agora a regra... 22, né? Agora são o número de cadeira mais um. Isso aí, 22, antigamente era 15 homens, 7 mulheres. 15 homens, 7 mulheres. Ou ao contrário, né? Porque a legislação... É verdade. A legislação, né? Muita gente fala assim, porque nós tivemos mínimo, aqui, né? nós tivemos um município brasileiro, eu não lembro agora o nome, foi um município no Rio Grande do Sul, que lá a aplicação da lei foi inversa, porque a grande maioria dos candidatos eram mulheres. Então a reserva foi feita para os homens. E se você perceber, né, nessa legislatura a gente tem 3 mulheres. Tem 3 mulheres. Né? Vereadora Priscila, vereadora Maiara, vereadora Vanderleia. Né? Eu sonho o dia que a gente tenha mais ou menos a Câmara representando a distribuição da população. Né? Porque é importante. Nós estamos falando aí em defesa da mulher, mas a mulher tem que... Mas elas têm que se fazer mais representar também, né? Sim. Eu sei que a mulher tem algumas dificuldades que os homens não têm, né? Muitas mulheres trabalham, têm o trabalho de casa. Cuidam do lar ainda, tem essa responsabilidade maior. Porque de certa forma os homens, nós somos um pouquinho egoístas, né? Que a gente fica naquela, né? Ah, não, o trabalho do lar não é nosso, não. É da mulher. Mas tem mudado, né? Que elas têm se posicionado, mas tem mudado. Ainda hoje esse trabalho ainda fica mais... Fica assim. Né, eu tiro pela minha casa, né? Apesar que hoje mesmo nós estamos fazer... Hoje é quarta-feira de manhã, é um dia que profissionalmente eu tenho semana que trabalho, outras não. Eu saí com ela fazer compra de hortifruti, né? Então a gente divide a responsabilidade. Sim. Mas a gente sabe que a mulher tem ainda um papel mais forte na condução da casa, e ela hoje não pode abrir mão do mercado de trabalho, até porque a família não pode prescindir dos valores, né? E eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com mulheres. A mulher tem... O Deus fez a gente já perfeito, né? As mulheres têm valências que o homem não tem, valências que o homem tem valências que elas não têm. Verdade. Mas isso aí, estamos chegando ao final, estamos nos últimos 2 minutos. Max, eu quero agradecer por você estar presente. Você sabe que o cargo a você dá naturalmente um privilégio que eu chamo de liturgia do cargo. Tá, você é o presidente do nosso legislativo, assim, o prefeito da liturgia do cargo. Eu falo que se eu chamo um vereador por mês, ao presidente da casa, eu digo o seguinte: você venha quando você quiser. Agradeço. Porque você pode ter momentos que você entenda que tem, você, por exemplo, ainda mais você que quer, digamos, melhorar a comunicação da casa, eu entendo que é necessária, você pode entender, Modesto, seria interessante eu indo pensando para eu falar isso. Que cada veículo tem sua vida, todos são importantes. Para mim não tem um veículo mais ou menos importante. Um blog é importante, as TVs são importantes, rádio, jornais, todos são importantes. Mas você, se quiser, está à tua disposição, tá bom? Agradeço ao Marconinho mais uma vez, Marconinho, ter ajudado a levar esse programa lá, e fica a telinha para suas considerações finais, né? Seguindo aí o bom vocabulário do jornalismo. Que ótimo. Mais uma vez, assim, um grande prazer participar desse programa. Lembro a primeira vez que eu frequentei, pensando em Nova Friburgo, falei, poxa, eu estou pensando em Nova Friburgo hoje em dia, a política recente, e voltar como presidente da Câmara é um grande prazer, realmente. E agradecer o espaço que a gente pretende que seja frequente, né? Não só para o vereador Max Bill, mas para os demais vereadores, e já sei que é uma prática sua. E deixo um recado para os demais amigos da imprensa: a gente precisa realmente restabelecer, reorganizar essa relação, uma relação sadia. A Câmara é uma grande produtora de pautas para a imprensa, a gente percebe isso o tempo inteiro, e acho que a gente tem falhado com relação a isso. Então a gente pretende melhorar essa imprensa. E para a população também, deixar o convite para que você frequente as nossas sessões ordinárias, toda terça, quinta, a partir das 18 horas. Os vereadores ficam muito felizes quando a população está lá dentro, se manifestam, até quando se manifesta de maneira mais efusiva. Mas é importante, o parlamento gosta de sentir, né, a população participando e essa atuação viva. Então fica o convite para vocês, acompanhem os sites, as redes sociais da Câmara dos Vereadores, que a gente quer melhorar essa relação de representante e representado,
e assim a gente vai entender melhor o anseio da sociedade, o que ela tem pensado da Câmara de Vereadores, o que ela tem pensado do Poder Executivo, e eu acho que dessa forma a gente vai construir uma cidade melhor. E que o nosso Botafogo vai cada vez melhor esse ano, né? Mas eu já estou sentindo que o Botafogo, aí, pelo esse início de campeonato, acho que a gente vai dar trabalho esse ano. Hein? Eu acho que vai ser tão fácil assim para o Flamengo, não, Marconi? E vai ter o bloco do Botafogo no Carnaval, hein? Vai ter o bloco do Botafogo? Vai ter o bloco. Vai o Botafogo. Você só tem que... Eu sei que vocês têm lá uma sede de vocês, né? Controla o Daniel lá. Fala o Daniel para torcer mais calmo. Não, deixa o Daniel comigo. Eu falo, Daniel, você acha que você ficar xingando o jogador pela televisão vai resolver? Vai não. Mas... É só para desabafar. Eu também às vezes falo, eu no dia da eliminação do Brasil para a Croácia, o que eu xinguei o Tite, eu acho que a 15ª geração dele, que eu achei que ele fez tanta burrada naquele jogo e fez uma covardia, né? Deixou os jogadores sozinhos em campo chorando. Aquilo não é papel de um líder. Verdade. Eu sabia que seleção não ligo. Eu só gosto de Botafogo. Eu gosto do Botafogo, mas eu gosto da seleção. Mas você falou, eu vou falar, estou só estourando um pouquinho o programa, mas para falar. Você estava falando há pouco, eu consegui ver um ataque, eu no Maracanã, com meu falecido pai, meu saudoso pai, um ataque com Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Eu vou sentir inveja, eu só posso sentir inveja. Temos Nilton Santos na zaga e Manga no gol, né? Precisava mais? Não. E também vi o Pelé, do grande Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Outra time. Bem, feitas essas reminiscências do passado aí do futebol, agradeço a vocês que ficaram na telinha até agora. Uma boa noite a vocês, um beijo no coração de todos. Se Deus quiser, até a próxima sexta-feira. Claro, mais uma vez, contando aí com esse estúdio improvisado e com a valiosa ajuda do Marconi e do João Pedro, que bota o programa no ar, né? O João Pedro, filho da Luciana de Salvador, é de grande valia para mim. Um abração, João Pedro, obrigado. Uma boa noite a todos.